dar seguimento, né, ao que a gente já vinha estudando, a gente começou a estudar, a gente viu sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Nós já vimos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Ele tem vontade, ele tem sentimentos, pode ser entristecido. Várias vezes ele impediu que Paulo fizesse a sua vontade, desviou os seus caminhos. Nós vimos a respeito da obra do Espírito Santo, que ele faz na vida do crente, ele recorda das verdades ensinadas, ele capacita a entender as verdades ensinadas. Deus, nós começamos a ver a respeito dos excessos que estão sendo ensinados pelo Espírito Santo, não é? Nós gastamos um bom tempo falando a respeito do tal cair no Espírito Santo, não é? E nós vamos hoje começar a falar um pouco a respeito do batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e com o fogo, não é? Irmãos, nós vivemos um grande tempo de confusão. Hoje a confusão ela é generalizada. Aqueles que estão mais atrás, se quiser sentar mais para frente para não ter que gritar tanto, né? A confusão ela é generalizada e ela está instaurada em praticamente todas as igrejas, né? Por conta do humanismo, o evangelho que mais é bem sucedido é aquele que valoriza a pessoa, que destaca a pessoa, que dá determinado poder à pessoa, que traz ostentação à pessoa, que traz primazia à pessoa. E nós vemos constantemente que as pessoas estão longe do que a Bíblia ensina, estão longe do que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, na verdade, nos falam acerca das verdades concernentes ao Espírito Santo e ao trabalho do Espírito Santo, né? Volta ou outra, quando eu converso com uma pessoa, né, e a pessoa então fica sabendo que eu sou pastor, ela me pergunta: na sua igreja tem o batismo do Espírito Santo? Né? É interessante isso, né? Você já recebeu o batismo com o Espírito e com fogo? As pessoas às vezes perguntam para nós. E eu tenho certeza que vocês já foram perguntados a respeito disso, né? Se você já foi batizado com o Espírito Santo, ou seja, você tem um batismo com o Espírito Santo, e quando as pessoas se dirigem a você com essa pergunta, qual tem sido a sua resposta? Né? Qual tem sido a sua resposta a essa pessoa? Infelizmente, irmãos, mesmo no nosso meio, existem pessoas que às vezes fogem dessa pergunta, não dão uma resposta porque não sabem dar a resposta. Na verdade, quando essa questão é levantada, não precisa ser uma resposta técnica, mas precisa ter uma resposta mais simplista que ela seja, não é? Se alguém pergunta para você assim: nós podemos ser salvos fora de Cristo? O que você responde? Não. Mesmo que você não saiba o resultado da salvação, justificação, propiciação, expiação, você diz que não é possível, né? Então é necessário que nós saibamos dar algum tipo de resposta, e é preciso ainda mais que nós compreendamos essas questões, mesmo que a gente não saiba explicar essas questões. Mesmo que nós não saibamos explicar essas questões, não é? Então, aqueles que têm um pouco mais de curiosidade e que até estudam um pouco mais, têm o conhecimento de que muitas teorias são levantadas acerca dessa questão, do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. E o mais interessante, irmãos, é que nem mesmo entre os pentecostais há uma concordância do que seja esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo com fogo, né? Eles divergem quando acontece, como acontece, por que acontece, o que ocorre depois que acontece. Eles discordam em muitos pontos, né? E para a gente poder pensar, estudar um pouco a respeito desse assunto, em vez de a gente ficar examinando cada posicionamento que existe nos dias de hoje, que são muitos posicionamentos, né? Eu penso que seja mais proveitoso a gente ver na Bíblia. Vamos pesquisar o que a Bíblia nos ensina e vamos tirar então
uma compreensão bíblica a respeito do assunto. Isso é muito importante, porque esta é a base de toda a sua prática, seja adoração, seja pregação, seja crença, seja fé, que você terá no futuro, acerca de quem é Deus, de quem é o homem, do que Deus pode fazer, do que o homem pode fazer, do que Deus pede do homem, do que Deus tem feito ao homem. É preciso que a gente entenda, na verdade, esta questão, né? E para tanto, eu gostaria então de começar no melhor lugar do mundo, começar na Bíblia, que a gente possa entender, né? Afinal de contas, se eu perguntasse para alguém aqui, o que é o batismo com o Espírito Santo? Alguém gostaria de dar uma resposta? Eu vejo assim que, se pudesse usar assim, desse termo de forma, eu diria o seguinte, que batizar com o Espírito Santo é eu ter o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo, certo? Alguém pode dar um exemplo do que é o batismo com fogo? Juízo, condenação, amém, né? Mas a gente sabe que há dificuldade para se responder essa pergunta, né? Daí a indagação surge: o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma experiência? Bom, se é uma experiência, eu devo buscar essa experiência, né? Esse é o carro-chefe dos ensinamentos, né? Segundo lugar, esse batismo com o Espírito Santo, ele é um sentimento. Sendo um sentimento, eu já senti essa coisa mística de ser batizado com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, o batismo com o Espírito Santo é um acontecimento. Já aconteceu com você? Acontecimento é aquilo que acontece uma vez só, né? E em quarto lugar, o batismo com o Espírito Santo e com o fogo é uma transformação em poder. Você já tem esse poder? A gente poderia dar outros exemplos aqui, do que temos ouvido do que é o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, né? Na verdade. E interessante, irmãos, que essas perguntas, elas se tornam cada vez mais comuns, ao passo que igrejas vão surgindo, né? Hoje, irmãos, surgem igrejas debaixo de um cogumelo. Se ajunta aí 3, 4 pessoas que discordou de uma igreja que não tem conhecimento bíblico algum, e monta uma igreja pior do que aquela que ele saiu, né? Então, na verdade, ao passo que vai se multiplicando esse tipo de igreja, vai sendo propagada uma compreensão errada acerca de muitas verdades bíblicas, né? E nós temos visto muitos abusos, muitos escândalos, né? Surgem muitos pontos de vista diferentes, conflitantes, mas que somem quando eles têm que se unir para fazer uma, como é que fala, pensar na rua para Jesus? Uma marcha para Jesus. Some quando isso é necessário ser feito. Quando o ecumenismo fala, então, na verdade, mais alto. Com certeza, meus irmãos, todo filho de Deus deveria se debruçar na Bíblia para estudar certos assuntos que estão assim em alta e que realmente faz diferença, né? E divide. Você precisa ter uma posição bíblica acerca daqueles assuntos que são mais latentes. Sabe aqueles assuntos que são mais eletrizantes? Nós sabemos termos por aí. Tem batismo do Espírito Santo. A sua igreja fala em línguas. Tem revelação. Tem milagre. Tem pastora. Pode pastora. Você precisa ter um posicionamento acerca desses assuntos, pelo menos. O crente que se salva, ele escolhe ser salvo, ele perde a salvação, não é? É preciso que a gente tenha pelo menos um conhecimento básico acerca dessas questões, né? E pensando nisso, vamos ver alguns registros bíblicos, né? Para que a gente possa caminhar nesse pensamento acerca deste assunto, né?
toda doutrina parte da Bíblia. Doutrina nenhuma verdadeira parte daquilo que eu penso, daquilo que eu acho ou das minhas experiências. E assim é verdade em relação a todas as pessoas que se dizem crentes. E que tem a Bíblia como única fonte de fé e prática. Não é? Então, o interessante, irmãos, é que a Bíblia não gasta muito tempo falando disso. Interessante, é um assunto tão um assunto que envolve tantas pessoas, um assunto que traz tantas discussões, um assunto que envolve tanta rivalidade, um assunto que muitas vezes divide igrejas. A Bíblia fala tão pouco a respeito disso, né? Sobre o tal batismo do Espírito Santo, sobre o tal batismo com fogo. Fala menos do que algumas pessoas gostariam que falasse. Mas o burburinho é tão grande acerca disso que parece que está escrito em todo lugar da Bíblia isso daí. Mas na verdade não está. Né? Ela fala bem pouco. Existem algumas profecias, né? Na verdade existem 4 menções proféticas acerca de que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com. Existem 4 menções. 4 menções. 4, uma em cada evangelho. Não é como o assunto da salvação pela graça, que está esparramado em todo o Novo Testamento. Não é? Não é como o assunto de conhecer a Deus por meio da sua palavra, ou da explicação da Bíblia, outros assuntos que estão em todo o Novo Testamento. O simples fato disso ter registrado tão poucas vezes, nos diz algo. Né? Nos mostra que esta não é uma bandeira que você deve levantar e apoiar toda a sua fé nela e usar essa bandeira para sair guerreando por aí afora. As epístolas, que são epístolas doutrinárias do Novo Testamento, nenhuma das epístolas do Novo Testamento, nenhuma das epístolas do Novo Testamento ordena que alguém busque essa experiência. Não existe passagem mandando você buscar essa experiência. Não existe. Na Bíblia, passagem mandando você buscar o batismo com o Espírito Santo. Não existe. Às vezes se faz uma ginástica, né, na Bíblia para se tentar falar isso, né? De fato, nunca isso é mencionado. Só isso deveria trazer luz sobre esse assunto. Né? Você lê os evangelhos, você lê as epístolas, você lê as cartas, você lê constantemente a Bíblia mandando que você se arrependa, que você creia, que você siga Jesus, que você carregue a sua cruz, que você morra para o mundo, que você busque a santificação. Mas não que você deva buscar a experiência. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê alguns registros bíblicos, nós vamos perceber, irmãos, notar que existe, na verdade, 5 menções a respeito desse batismo com o Espírito Santo. Uma em cada evangelho e uma em Atos. Né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Amém? Antes de fazermos esta leitura, nós devemos recordar que nós vimos que o Espírito Santo é a terceira pessoa, a terceira pessoa, ele se entristece, ele tem vontade, né? Ele tem sentimentos, ele tem tudo aquilo, ele tem volição, ele é uma pessoa. E só pelo fato de entendermos e sabermos essa verdade, é loucura pensarmos que podemos receber essa pessoa em nós, em pedaços. Quando eu me converti, eu recebi 2 pés e 2 pernas, agora tem que buscar o resto do corpo. Né?
O Espírito Santo é uma pessoa, ou você o tem ou você não o tem. Ou você se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo e recebeu o dom, lembra-se disso? Quem se lembra? O dom do Espírito Santo, que é a habitação graciosa do Espírito Santo no coração de todo aquele que se arrependeu e confessou seus pecados e creu em Cristo. Ou você não se arrependeu e não tem o dom. Uma vez que você se arrependeu e tem o dom, o Espírito Santo passa a habitar em você, ele te dá capacitações, que são chamados dons do Espírito Santo. Lembra-se disso? Correto? Então não se esqueça, o Espírito Santo é uma pessoa. Então não tem como eu me converter, receber o Espírito Santo, e depois buscar um batismo para que eu tenha. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio é outra. Ser cheio não é batismo com o Espírito Santo, a gente vai ver mais adiante, né? Na verdade, a grande questão não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto ele tem na direção da sua vida, do controle do seu pensamento, o quanto ele tem de domínio sobre a sua adoração, sobre o seu cultuar a Deus. Mateus capítulo 3, para não se estender lendo, depois vocês vão entrar no capítulo todo, o versículo 11 e 12 diz assim, acharam? Mateus 3, versículo 11, versículo 12 diz assim: e eu, em verdade, aqui quem está falando é João Batista, tá? É João que está dizendo, e eu, João Batista, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem futuro, após mim, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de desatar. Ele, esse que vem após mim, e que é mais poderoso do que eu, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vos batizará, o assunto aqui é batismo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Poder. Vamos buscar o fogo que cai do céu, busque o batismo do fogo. Vem fogo do Espírito Santo, vem fogo do céu. Daí você já entra na linha de Senhor dos Anéis, Harry Potter, Nárnia, e vai por aí afora. Versículo 12, ele diz a respeito de Jesus: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará, veja só, em sua mão ele tem a pá, tem a pá, e limpará a sua eira, ele recolherá no celeiro o trigo, está falando de salvos e salvação, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Juízo, ele está falando de salvação, e ele está falando de juízo. Amém? Alguma pergunta até aqui? Outra palavra vai separar, para aqueles que creem nele e aqueles que vão para queimar. Esse é o trabalhar do Senhor Jesus Cristo, meio do seu Espírito Santo, encontrar os seus eleitos, separar os salvos e não salvos, não é isso? Os peixes bons dos peixes ruins, certo? Marcos capítulo 1, vamos ler as 4 passagens do Evangelho, depois a gente começa a pensar sobre elas. Marcos capítulo 1, versículo 8. A primeira passagem de Mateus capítulo 3 é mencionado o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então em Mateus fala do Espírito Santo e fala também do fogo. Amém? Oi, meu. Mas como vai explicar isso aqui em miúdo para poder entender que a tradução disso, que é o arrependimento e o juízo? A gente vai chegar no miúdo. Vamos ver as outras 3 passagens para a gente ver. Correto? Marcos 1:8. Amém? Diz assim: e eu, em verdade, João novamente dizendo, correto? E eu, em verdade, tenho-os batizado com água. Ele, se referindo a Jesus, futuramente, porque João é aquele que prepara o caminho, João é o amigo do noivo. Lembra-se? 8. E em verdade tenho-os batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com o quê?
Aqui ela não fala do fogo. Mas não são passagens correlatas, o que está acontecendo aqui? Bom, em João não menciona fogo, só menciona Espírito Santo. Marcos, perdão. Obrigado. Certo. Então Marcos só menciona o Espírito Santo, correto? Correto. João 3, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos ler o versículo 16 e o versículo de número 17. Amém? Amém. Diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade os batizo com água. O assunto, todos eles estão tratando de batismo. Batismo para o arrependimento. Estão tratando de salvação, irmãos. 16. Respondeu João a todos dizendo: eu, João, na verdade vos batizo com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, apontando para Jesus, do qual não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse, Senhor Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Olha lá para o que o fogo está falando. Lucas 3. Espírito Santo e fogo. Abra em João, capítulo 1. Versículo 4. Todos acharam? Perdão, 1,33. João 1,33. Amém? Eu não conhecia. Quem está falando de quem? João, falando a respeito de Jesus. Eu não conhecia pessoalmente. Eu sabia que eu vim para preparar o caminho para ele. Eu sabia do Messias, do Cristo, mas eu não o conhecia. Eu não sabia quem era ele. Quem era o Deus encarnado. Né? Quem era o Emanuel. Eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar? Quem mandou João batizar? Deus. Vou contar a capítulo 1 de João, versículo 6, ele fala: houve um homem enviado por Deus, a autoridade para batizar foi dada a João por Deus. As pessoas não podem do nada sair batizando sem que ela tenha recebido autoridade de alguém que tem autoridade. Nós já vimos isso já. 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água disse-me: sobre aquele que vim descer o Espírito, que era Jesus. Quando aconteceu isso? No batismo de Jesus. Lembra-se disso? Jesus foi batizado. Lembra-se quando Jesus foi batizado? Nós tínhamos João Batista, Jesus, correto? João Batista batizou Jesus. Quando Jesus saiu das águas, nós tínhamos Jesus. João diz que viu o Espírito Santo descer como pomba, e viu Deus do céu falar, e chamou o filho amado em que eu me comprava. Então nós temos ali os três: Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito descendo e Deus Pai falando. São três pessoas distintas, correto? Voltando, 33. Esse é o que batisma com o Espírito Santo. Então João 1. Amém? Até aqui tudo bem? Sim, Camila. Você está explicando agora a questão de Deus Pai, Espírito Santo e o Filho quando ele foi batizado. Eu ia perguntar depois, mas no momento que a pessoa recebe o Espírito Santo quando ela se arrepende, certo?
foi batizado para que ele nos deixasse o exemplo. João falou assim: eu preciso ser batizado por ti, porque ele era pecador. E vens tu a mim, se deixe por agora, porque nos convém cumprir e obedecer tudo que deve estar escrito. Então ele nos mostrou, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que o Senhor Jesus Cristo começou não só a fazer, como a ensinar. Ele fazia uma das que nós fizéssemos. Ele fez para que nos deixasse o exemplo. Jesus não precisava nascer de novo. Eu não precisava ser batizado, porém ele tinha que autentificar o trabalho de João. Dizer que aquele trabalho era verdadeiro. Porque se o trabalho de João não fosse verdadeiro, o que ele começou a fazer ficaria em dúvida, porque o João colocou a base para que Jesus então começasse o seu ministério e edificasse a igreja. Então ele fez somente para que nos deixasse exemplo e para que João soubesse que ele era quem ele era, Jesus Cristo. Entendeu? Então, depois que ele batizou Jesus, que ele teve um entendimento de quem era Jesus. Imagina se ele não batizasse Jesus, como ele ia saber? Mas o batismo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não. Aqui, no caso de Jesus, é batismo com água, para ser salvação. No nosso caso, nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, confiamos em Cristo, somos batizados. Né? Vamos dizer assim, que o que nós fazemos é a figura que é o tipo do antitipo que era o sacrifício do Velho Testamento. Ou seja, o sacerdote pegava um animalzinho, certo? Imolava, cortava o pescoço dele, tirava todo o sangue, lidava com o sangue, pegava o sangue e entrava no santuário, estava aspergido. Depois de feito o trabalho, o que ele fazia? Ia na pia e lavava as mãos. Então, sangue, depois água. E assim é no Novo Testamento: você recebe o sangue, a salvação pelo sangue de Cristo, e depois você se batiza. Não se batiza para depois passar pelo sangue. Por isso que não batizamos crianças e quem não crê. Um dos motivos. Porque aquele que tem que crer e ser batizado, passar pelo sangue e depois pelas águas. Então o batismo de Jesus era o que deveria, era a vontade de Jesus batizado, para que ele nos deixasse o exemplo, para que entendêssemos a necessidade realmente de fazer esse tipo de obediência, para que João identificasse, porque João já tinha informação dada por Deus: aquele sobre quem você servir e exercer o Espírito Santo, este que batiza. Correto? Então nós temos 4 passagens. Mateus fala de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Marcos, com o Espírito Santo. Lucas, Espírito Santo e fogo. E João, Espírito Santo. Nós temos que entender o porquê que está diferente. Oi? Já, mas para não perder o fio da meada, a gente tem que passar por ele de novo. Senão... Oi, Rosana. Eu entendi a pergunta da Camila. A pergunta da Camila é referente quando Jesus é batizado, ele que dizer, o Espírito Santo ainda não estava. Se Jesus tinha o Espírito Santo ou não. Porque Deus, aí depois, decidiu, né? Porque o Espírito Santo veio sobre Jesus. Aqui é a autenticação. É uma autenticação. O batismo do Espírito Santo veio para que eu autentificasse. Porque ali, vamos dizer assim, ali foi a inauguração do ministério de Cristo. Sim, mas Jesus já era batizado pelo Espírito Santo. Tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E é bom a gente entender que toda a sua trajetória na Terra como homem foi o Espírito Santo que conduziu. Porque se não tivesse o Espírito Santo, ele tinha que usar seus atributos de Deus. E ele se esvaziou. Naquele momento, o Espírito Santo veio fazer parte da obra dele. Quando ele falava alguma coisa, é porque o Espírito Santo capacitava ele. Ele era 100% homem. Isso é verdade, porque começou o ministério dele, porque ele foi desde sempre. Sim, ele pode dar pelo Espírito. Começou o ministério dele com 30, na É, verdade. porque a sua pergunta parece que o Espírito Santo estava lá em cima e não tinha descido na terra. Não é assim. Parece que nessa hora que você perguntou, o Espírito Santo estava lá, preparando. Agora eu vou. Agora está aqui Jesus desceu. Agora eu vou. Desde a concepção de Jesus Cristo, havia o trabalhar do Espírito Santo. É que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, mas ele não habitava como habita em nós. Nesse sentido que a gente tem que pensar. Uma coisa que a gente já viu, a gente está vendo novamente, acho que ele vai notar no dia, que é sobre a diferença do batismo do Espírito Santo e batismo com fogo.
para a gente pegar o familiar novamente, uma coisa interessante que vemos que, por exemplo, no livro de Mateus, aparece quantas passagens e quantas menções do batismo do Espírito Santo no fogo? Em todo o Evangelho de Mateus, quantas vezes? Em todo o Evangelho de Marcos, em todo o Evangelho de Lucas, em todo o Evangelho de João, e no restante da Bíblia? Nenhuma. Ali na verdade é o cumprimento, né? Então, como profecia, falando aqui, depois vai ter Atos, que é o cumprimento da vida dos discípulos, e depois nós temos Coríntios, falando algo que eles acham que não está falando, né? A gente vai chegar até Coríntios lá, mas a gente está passando por aqui. Então é interessante a gente notar, cada um fala uma única vez. Vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 4, para a gente fechar o leque. Atos 1, 4. Amém? Depois a gente vai voltar a Atos, a gente vai ler Atos 1, a gente vai ler Atos 2, mas a gente está lançando as bases para que a gente possa construir o nosso entendimento acerca do assunto tratado, amém? Atos 1, 4 diz assim: e estando com eles, ou seja, Jesus estando com os apóstolos, correto? Ele havia conversado com os apóstolos, marcado um encontro com eles, num certo monte, e lá está todo mundo junto. Estando eles com o apóstolo, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Sim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Jesus está falando com os apóstolos estão ouvindo isso na questão de representatividade da igreja. Os apóstolos, os 11, estão ouvindo isso na questão de representatividade da igreja, porque eles já tinham o Espírito Santo. Quando Jesus entrou naquele cômodo, soprou e falou: receber o Espírito Santo, aí eles vão ser revestidos de poder, os 11, mas os demais irão receber. E tinha lá 120 pessoas. Os que vão crer naquele dia de Atos capítulo 2 também vão receber, correto? Então, ali o Espírito Santo vem para estar com a igreja até fim. Pergunta até aqui? Se a gente for recordar essa parte, vai ficar longo e a gente vai ficar lá embora, a gente logo. Amém? Vamos pro versículo. De outro? Nós vamos ver agora. Qual é o versículo que fala que Jesus deu o pão? Diz o quê? Que sobrou o Espírito sobre os 11? Isso aí é muito bom dar uma frisada, porque hoje em dia, muita linha de pensamento acha que eles não tinham Espírito, só foi ter na descida do dia de Pentecostes, que é o que você vai falar agora. Mas, deixa eu continuar. Não, vamos ver se a gente acha. João 20. É a parte que apareceu do 2 minutos seguidos para eles. Perdão, João 20, 22. Foi 2:20? João 20, 22. Amém? João 20, 22 diz assim: e Jesus conversando com os apóstolos, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É fato, depois aparece um cara retardado chamando Benihim e faz um furdunço em cima disso, né? Mas o fato é que eles já tinham. Em Atos eles foram revestidos de poder, e quando Jesus fala da promessa do Espírito Santo, eles estão ali representando a igreja, correto? É como Jesus quando fala com eles em Mateus 28, estão representando a igreja, está falando com a igreja, está dando autoridade à igreja, correto? Pergunta aqui, diferente.
esse momento aqui foi depois da crucificação, certo? Depois da ressurreição. Isso. Então antes eles ainda não tinham Não. recebido. Tá, entendi. Então, eles só receberam depois que Jesus foi crucificado, O Espírito Santo. foi glorificado, aí ele fez isso. João 14, 16. 14 a 16, que ele fala assim: se eu for, vos mandarei, ou se eu não for, ele não virá. É preciso que ele fosse, depois que ele ressuscitou, as mulheres foram, ele falou assim: não me detenha, ainda não subiu ao Pai, não fui glorificado. Depois que ele foi glorificado, foi recebido em cima, que Deus aceitou o seu sacrifício. A expressão que ele usa é o ajudador, né? É o ajudador, o consolador. É legal entender que parece ser um negócio tão pouco, os detalhes que tem hoje em dia se bate muito porque eles não tinham. Não sei se alguns irmãos Não tinham habitando. Não, mas assim, principalmente os reformados, né? Tem muitas linhas que pensam que só receberam o Espírito Santo realmente no dia de Pentecostes. Aqueles que acreditam que eles receberam. Aqueles que acreditam, a questão da igreja. Aqueles que acreditam que os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, é aqueles que acreditam que a igreja surgiu, começou no dia de Pentecostes, mas não. E isso é legal entender, porque principalmente a nossa linha, e na linha da autoridade da igreja, que a gente sabe que Jesus estava organizando a igreja. Então foi aparecendo várias questões referentes à igreja. É isso que a gente, aqui eu falo assim, que a edificação da igreja, ela foi progressiva, muitas coisas vão sendo colocadas no lugar, mais inteligente isso daqui, né? Tá, e Atos 1:4. Agora, vamos parar para pensar um pouco, vamos gastar o restinho do tempo que nós temos, pensando a respeito disso. Batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. É a mesma coisa? Batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo é a mesma coisa? Só pela palavra ele, não sei, não é. Tá. Não são a mesma coisa. Fogo na Bíblia, ele fala de condenação. Fogo na Bíblia fala de juízo e às vezes de purificação. Mas mesmo quando fala com purificação, o juízo está envolvido. Deus vai purificar o seu povo, passando pelo fogo, para que a escória e a impureza seja deixada. É sempre julgamento. Isaías, capítulo 66, vamos ler lá. Interessante que isso aí é uma profecia, interessante, o senhor começou, o senhor falou. Isaías 66. Se cobriu agora um pedaço, que é O Espírito dos Apóstolos. Qual é a diferença? Você falou? O batismo com fogo e o outro é o Espírito Santo com fogo. Então, recebeu o Espírito Santo, então agora recebeu. Mas agora o batismo com fogo ainda vai vir, que vai ser no dia da separação. Então é uma coisa. separa o joio do trigo. Separa o joio do trigo. Mateus 66, 15. Isaías 66, 15. Vamos lá. Amém? Espírito Santo e fogo. Lembrando novamente que fogo na Bíblia é condenação, fogo na Bíblia é purificação, purificação envolve julgamento, fogo na Bíblia é julgamento. Isaías 66, 15 diz assim, acharam? Amém. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tomar a sua ira com furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. 16. Porque com fogo, com a sua espada, com fogo é sua espada. Espada é juízo, é para tirar a vida, não é para limpar dente. Com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Vá até Zacarias, vamos ver só mais, não é mais 3 passagens só. Zacarias 13. Só mais essa, vamos ir para aí. Depois vocês pesquisem em casa, pega a concordância, bate fogo, vê todas as vezes está relacionado ao Deus, fogo e o homem. O que é o contexto? Zacarias 13, 9. Fala torvelinho, seria aquele banho de fogo assim, né?
Zacarias 3, 9 diz assim: e farei passar esta terceira parte pelo fogo. E o fogo aqui é para quê? Para purificar, é juízo. As pessoas querem ser batizadas pelo fogo, mas ninguém quer ser purificada pelo fogo, né? 13. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata. Aí tira toda a escória, a impureza, não é? E a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Deus usa também fogo para condenação e purificação. Volta até Gênesis 19. Aqui ele está falando isso, né? E Zacarias quem vai purificar aqueles obedientes? Não crentes, mas o povo judeu. O povo judeu, eles eram só um minutinho, Eliseu. O povo judeu era uma nação de religião. Eles eram corrigidos como nação de religião. Algumas promessas dizem respeito a Israel como nação. E algumas promessas dizem essas promessas espirituais. Mas então a gente pode usar esse texto para contextualizar hoje? Sim, o que ele está falando aqui em Zacarias 13 é o que Paulo. Fala em Hebreus 12. Sentar a vara. Mas se aqui é dos judeus e a gente é dos gentios, como que a gente se enquadra aqui? Não ninguém está sendo corrigido. Ele se enquadra na questão que Deus corrige aqui nesse povo. Foi uma eu não sei se cabia. Fala, Museu. João 15, verso 6. João 15 falando sobre a videira, a vara, ele fala assim: aquela que não estiver em mim será lançado fora. Verso 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que recolhem lançam no fogo e ardem. Juízo. E aquelas que estão caídas, ele corta, para que ela levante do chão e volte a dar fruto. E porque aquela árvore, aquela folha, aquele ramo ruim, vai estragar o ramo bom. Deve ser tirado fora para que o outro cresça mais. Correção. Como Zacarias, como João 15, como Hebreus 12. Né? Deus corrigindo o seu povo. Né? A gente não está focando no povo, mas na correção que Deus faz. Jeremias 6, vamos lá. Não, Gênesis 19, vamos lá, Gênesis 19. Vamos ver que Deus usa o fogo para condenação e para purificação ainda. Gênesis 19, 24. Ali fala de Sodoma e Gomorra, fala como Deus condenou aquelas cidades, né, e as cidades circunvizinhas. Gênesis 19, 24 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Jeremias 6, vamos mais para frente, no último versículo. Jeremias 6. Jeremias 6, versículo 29. Diz assim, bem? Seis, 29. Diz assim: já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Que fole? Já o fole se queimou. Aquele que bombeia o fogo O fogo está comendo tudo aqui, irmãos. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, e em vão fundiu o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. A gente vê, a palavra fogo aparece no Novo Testamento 365 vezes. A palavra fogo aparece no Novo Testamento 76 vezes. Tudo envolvido com juízo. 75 do novo, 365 no velho, ligado a juízo. Bom, entendemos então que fogo é juízo.
Bem? E existe um princípio da hermenêutica que diz o seguinte: além da primeira referência, o primeiro sentido que aquela palavra aparece na Bíblia, ela está em toda a Bíblia, correto? Algumas mudanças sem ferir ocorrem, mas definindo o sentido simbólico, primeiramente sempre a sua primeira ocorrência, sentido simbólico de fogo e condenação. Então, esse sentido simbólico de condenação ligado ao fogo vai estar em toda a Bíblia. Toda vez que aparecer, o sentido simbólico é punição, correção, purificação. Amém? Até aqui? Tá. Valeu aí. Purificação. Então, mesmo quando tem o sentido de purificação, é um juízo, porque ele está tirando a coisa ruim da sua vida, ele está fazendo assim uma purificação. O fogo está tirando, jogou a prata no fogo, correto? Para que a impureza seja tirada, a impureza é tirada por meio do fogo. Então, mesmo na correção, tem um juízo. Por que Deus nos corrige? É um juízo contra a nossa obediência, com o propósito de nos recuperar. Uma prata purificada no fogo, 7 vezes purificada no fogo, né? Bom, e lembrando então que desse ponto, se simbolicamente o fogo significa juízo, nas primeiras ocorrências, vai manter o sentido. Oi, irmão. Não, é poder. É poder. É isso que é legal, senhor, deixar claro. Você está querendo explicar que fogo sempre é juízo, nunca está ligado com o poder, com o investimento, que a pessoa vai ficar igual a maioria dos pentecostais pensa. É isso que o irmão está querendo desconstruir a respeito do que ele está ensinando. Nunca é poder. A gente vai entrar agora para a gente começar a explicar cada passagem daquela. Mas sim, toda vez que aparece fogo, não existe um batismo com fogo para capacitar ou dotar de poder aquele que foi batizado com tal fogo. Não. Não existe isso na Bíblia. Como eu disse, então, permanece a lei de que o princípio da primeira interpretação, a primeira figura é prevalecente em todo o restante de toda a Bíblia. Podendo haver um ou outro, vamos dizer assim, entendimento sem, contudo, prejudicar o ponto central, o entendimento central do que foi ensinado, sem se perder o primeiro significado, correto? Bom, vamos caminhar aqui então um pouco mais adiante. Vejamos então o que diz os 4 primeiros evangelhos. Vamos tentar entender. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Nós vemos que João está falando que quando Jesus vier, Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João está falando, correto? A pergunta é, para quem João está falando? Versículo 7, 3:7. Mateus 3:7, vamos ler. Mateus 3:7. Mas tinha um grupo ali de pessoas diferenciadas. Mateus 3:7, vamos ver. Mateus 3:7, abre aqui. 3:7. Diz assim, amém? E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus. Uma dica. Paulo sempre vai mencionar o Espírito Santo e fogo quando estiver presente fariseu e saduceus. Ele só vai mencionar fogo quando estiver presente aquele que eles chamavam de raça de correto? Quando é mencionado somente o Espírito Santo, não é mencionado os saduceus, nem fariseus, nem as raças divinas. Ou seja, nós vemos 2 tipos de palavra dita a 2 grupos de pessoas. Não que quando ele fala sobre o fogo, não haja pessoa ali que realmente se converteu, que deu isso a palavra, mas aqui há outro tipo de pessoa. O versículo 7 então diz assim: e vendo ele a multidão, e vendo ele muitos dos fariseus em meio da multidão que ele falava,
e dos saduceus que vieram ao seu batismo, dizia-lhes. O que ele dizia? Raça de víbora. Alguém me ensinou a fugir da ira futura? Aí ele menciona batismo com o Espírito Santo e fogo, porque tem fariseu. Fariseu é aquele que é um cego dia de cego. Fariseu é aquele que percorre a terra e o mar para fazer um prosélito, quando faz 2 vezes mais frio do inferno do que ele. Fariseu é aquele que Jesus escreveu no capítulo 23, cheio de ai, os condenáveis. Fariseu é aquele que Jesus falou assim: os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Façam o que eles mandam, mas não vivam como eles vivem. Fariseu são aqueles que toda a vida de Jesus procuraram matá-lo. Então ele está falando que Jesus, quando ele vier, ele vai salvar, mas ele vai condenar. Fogo não é batismo, é condenação. O João está tratando de salvação e condenação. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. E esse é o propósito do Evangelho, é separar o povo de Deus dos que não sabem que vão ser. Assim, a separação derradeira será feita pelos anjos quando separar o joio do trigo, mas já começou aqui o peixe bom do peixe ruim, já começou a separar aqui, um vai para a porta larga, outro vai para a porta estreita, né? Então, quando João falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, tinha quem presentes? Fariseus e saduceus. Ele estava trazendo uma palavra de condenação para aquele povo. Ele estava trazendo uma palavra de condenação para os fariseus. Ele estava trazendo uma palavra de condenação para os saduceus. Olha que interessante. Vamos até Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, 8. Amém? Marcos 8. Diz assim: eu em verdade tenho nos batizado com água, ele porém nos batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não vou ler todo o capítulo, senão vai perder tempo, mas leia todo o capítulo, vê se há menção de fariseu e saduceu. Perdão, batizarei com o Espírito Santo, não há menção de fogo e não há menção de fariseu e saduceu, porque não trouxe um juízo de condenação. Aqui ele estava falando, Não errei mesmo. aqui ele estava falando para as pessoas que vieram, que ouviram o batismo. Exatamente. Na primeira situação, não cronologicamente, mas na primeira situação veio pessoas, veio fariseu e saduceu. Ele mencionou o batismo do Espírito Santo, salvação, e o batismo do Espírito Santo, condenação. No segundo caso, Marcos 1, não tinha fariseu e saduceu, por isso que ele fala assim, que passaria somente com o Espírito Santo. Dá para pegar e entender mais ou menos? Estão entendendo? Qual a dúvida aí? Fala aí. Esse povo também foi o pai do Saduceu. Quer dizer, quando era só com ele, era quando era o povo, era só com Só Espírito Santo. Exatamente. O que a gente está mostrando? O batismo do Espírito Santo é condenação a Jesus. Para aqueles líderes religiosos que comiam o povo de Jesus, que devoravam a casa das viúvas com longas orações, que se compraziam orar em pé nas esquinas para serem louvados pelos homens. Era o povo que era para conduzir, eram os líderes que eram para conduzir o povo a Deus e afastavam o povo de Deus. Oi, Camila. No caso, quando ele fala fogo, porque Jesus conhecia a intenção do coração, então Jesus sabia que os fariseus e os saduceus não eram pessoas boas. Mas no caso, quem está ditando aí é João quem está falando. Mas inspirado por quem? Amém. Então, sim, Rodrigo. As três passagens são sinóticas, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então elas estão narrando o mesmo evento. Não. Não? Esses dois sim. A passagem de Marcos não é o mesmo evento que está falando Mateus Se e fosse mesmo, Lucas. ele teria fogo. Eu estou falando que na Bíblia vai narrar, vamos supor, João, vindo pessoas sendo batizadas por João que tem fariseu, e Marcos vai narrar, Marcos está narrando um outro evento em que outras pessoas vinham até João. São duas situações distintas. Né?
É como, por exemplo, você vai ler Mateus, ele vai citar uma série de milagres de Jesus. Você lê João tem 7. Então, todas as passadas são Correlatas, duas. Né? Tanto é que você vê falando que tem a pá, aqui tem pá, aqui limpaeira, aqui limpaeira, tudo aqui limpaeira. Vai continuando. Deu para pegar o fio da meada aqui, do que a gente está dizendo? Tá, o próximo é Lucas. Lucas 3. Lucas 3. Amém? Lucas 3,16 diz que quando Jesus vier, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente precisa gravar tudo isso na mente, irmãos, que é condenação, para quando a gente chegar em Atos e ver a menção de que veio como vento, como fogo, ali aquele fogo não tem a ver com o que está escrito aqui não, gente. Não tem nada a ver, ele não está batizando ninguém com fogo ali. Você vai ver que Lucas diz que o Espírito Santo veio como vento, como o som do vento, como fogo. Ali não teve fogo nenhum. Que eles associam essas passagens com o Atos, mas leia, uma simples leitura, você vê que não tem nada a ver. Leia, que você vê na simples leitura, sim ou não? Eles pegam esse isolado, no contexto, por isso que eles falam isso. Sim, eu estava aqui, mas o Espírito Santo com fogo. Eu sou batizado com fogo em Pentecostes, só que ele não fala disso. Então ele vai lá pegar e só vai, igual o Mateus, vai, só vai pegar. Mateus 3, vai passar com o Espírito Santo com fogo. Eu falei que você em Pentecostes. O Espírito Santo veio como língua de fogo, eles foram todos batizados com o Espírito Santo com fogo. Não. Aí todos eles não têm. Já um deserto de fogo. Ó, em Mateus 3. Ele só pega 12, aí todos eles não têm. Até lê, mas depois eles desvirtuam o que está sendo lido. O problema é as pessoas deixarem a Bíblia dizer o que ela está dizendo. E não acredito que o batismo seria poder. Mas quando a gente fala isso, eu falo assim, em vez de estudar como cada um pensa, porque o pensamento é completamente diferente um do outro, a gente vai ver o que a Bíblia diz. Depois a gente vamos ver comentando isso daí que a gente vai ver. Mas até aqui tudo bem com os irmãos, amém? Entenderam? Tá, agora vamos então para Lucas 3, versículo 16, diz que ele batizará como? Lucas 3,16. Vem para mim, óbvio. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3,16. Este, Jesus, nos batizará com o Espírito Santo e como? Fogo. Tá, volte até o versículo 7, no mesmo capítulo. Amém? Diz assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele. Como? Quem são as raças de víboras? Aqui tem saduceu e fariseu. E aqui tem saduceu e fariseu. Por isso é emitido o batismo com fogo, de juízo. João capítulo 1, vamos lá para a gente encerrar. 1,33. Amém? João 33 diz: esse é o que batiza com o Espírito Santo e com? Não tem fogo, né? Sabe por que não tem fogo? Porque não tem saduceu e fariseu. Pode ler todo o capítulo. Então era uma mensagem específica para um povo específico que o estava ouvindo. Então o batismo com fogo é juízo, condenação, às vezes purificação, mas envolve juízo. E batismo com o Espírito Santo é salvação. Como entendemos isso?
A mulher que fala o versículo sumiu. É lendo o versículo 12 e o 13 de Mateus. Vamos voltar lá. É Mateus 3, o 12. Vamos ver o 12. 11 e o 12, amém? Mateus 3, 11 e 12, acharam? Leia esse versículo, esses dois versículos, e veja como tudo fica claro agora. Diz assim, ó: e eu, João, na verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é mais poderoso do que eu, então ele pode condenar, eu não, certo? Cujas alparcas não sou digno de levar, eu não queria nem levar a sandália de Jesus. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque ele, Jesus, tem em sua mão a pá. Ele é Jesus quem salva. E aí, Jesus tem poder. Lê Apocalipse. Ele tem em sua mão a pá. Ele limpará a eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará, e limpará no celeiro o seu trigo. Espírito Santo traz e aplica a salvação, certo? E queimará a palha com fogo que nunca se apaga, onde haverá fogo e ranger de dentes. Pergunta? O que é batismo com o Espírito Santo? O que é batismo com fogo? Levanta a mão quem vai batizado com fogo aqui. Quem está buscando o batismo com fogo? A mente? É a mente. Mas mesmo correção, quem busca correção, né? Hebreus, Osarias pegou Hebreus 12, é 12, está pegando, Osarias? O 11, fala, se não me engano, sabe qual está pegando? Hebreus 11? 4. Vai falar do 5. O 6, que fala que alguns estudos é para aqueles que estão exercitados da correção, aqueles já apanharam. Não é sofrendo, ninguém busca. Não, ninguém Também busca. pede para apanhar, fala, bate aí, estou precisando. Então você vê, lendo a Bíblia, a gente vai continuar lendo, irmãos, a gente tem uma introdução. Depois a gente vai entrar em Atos, vai entrar em Coríntios, e a confusão é feita lá grandemente. Parece também foram batizados como nós no princípio, faz confusão. Mas você vê, lendo a Bíblia, deixa eu que a Bíblia explique para você e te fala o que está acontecendo em você, a loucura que é. Você vê a loucura que é, biblicamente falando, essas pessoas se afundam no mato atrás do batismo com fogo. É engraçado que ele fala tanto assim de espírito, mas acontece que você olha para a vida dela, se podre. É um fogo que não ajuda nada, né? Fariseus, todo mundo fala do seu lado, a vida é totalmente. Bom, vamos continuar aqui. Bom, como dizíamos, né, essa profecia mencionada uma vez em cada evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu diria que não está tentando colocar na ponta de um mastro nenhuma coisa reluzente. Se assim for, ela teria mais vezes aparecido na Bíblia. João está informando uma verdade, ele está passando uma mensagem que foi entendida, nós entendemos, né? E nós vemos essas três profecias, uma profecia, né? Desde que a profecia de forma diferente, é uma única profecia. Nós vemos ela acontecendo no livro de Atos. Atos capítulo 2, vamos lá. Nós temos, no Atos capítulo 2, nós temos 4 instâncias. Que grupos foram batizados pelo Espírito Santo? Atos capítulo 2. Só vai dar para ler porque já deu a hora. Amém? 1 em diante, Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Fecharam? Diz assim, amém?
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Todos quem? Estavam os apóstolos e mais um monte de gente que somando dava 120 pessoas. Ou mais. Certo? 2. E de repente veio do céu um som. O que veio do céu, irmãos? Amém. Um som. Veio do céu um som. Como? Parecido com um vento veemente e impetuoso. Sabe quando aqueles ventos fazem aquele barulhão? Veio do céu um som, não veio vento. Veio um som como parecido de vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam. Estavam o quê? Veja só, eu vou gastar um pouco de tempo falando isso. Aquele monte de gente estavam reunidos num cenáculo. Cenáculo é o último andar de uma casa. Estavam reunidos, com certeza, estavam orando, porque eles estavam onde Deus, Jesus mandou que eles estivessem. Estavam cultuando, com certeza, mas não tinha ninguém rodopiando, não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém saltando. Eles estavam o quê? E aí, tinha alguém? Eles começaram a rodopiar só depois do Espírito Santo veio, entendeu? Eles estavam sentados. A gente vai pensar isso um pouco hoje à noite. Vamos falar sobre a oração. Havia ali ordem e decência. Nosso Deus é um Deus extremamente ordeiro. Versículo 3 diz que foram vistas, eles viram, foram vistas por eles línguas repartidas. Veio o som e veio umas línguas repartidas que parecia fogo. Línguas repartidas como de fogo. Parecia, se olhando assim, parecia, né? O que era realmente, não sei. Era línguas repartidas como de fogo. Não diz línguas repartidas de fogo ou línguas de fogo. Pode rir, mãe. Eu ia perguntar o que era. Não sei o que era, mas não era fogo. Diz assim, versículo 3: como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A gente vê as figuras por aí que as pessoas pintam nos livros, os apóstolos lá como se fosse uma vela, uma chama na cabeça. Aqui não diz que é fogo. Línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Depois a gente vai detalhar assim. E em Jerusalém havia habitantes judeus, homens religiosos, estavam do lado de fora do cenáculo, tá? Até aqui ele está falando de quem estava dentro do cenáculo. Religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando eu leio isso aqui, leio que ele citou algumas, eu penso que Lucas não falou de todas, ele fala assim, um ou outro. Quando ele fala de Cito, Patos, Médios, aqui ele fala que é de todas as nações, lá ele cita apenas algumas. Eu entendo, se alguém entender diferente, dá para se ver isso, eu entendo que existia muito mais nações do que ele citou ali, porque ele fala aqui de todas as nações que há debaixo do céu. Versículo 6: e quando o som como de um vento veemente, repete no versículo 6, que é dito no versículo 2, que é um som, e quando aquele som, que é como de um vento veemente, ocorreu, juntou-se uma grande multidão. Qual foi o objetivo daquela barulheira que aconteceu com aquele negócio como se fosse um som? Alguém sabe? Diz que fez um barulho tão grande como fosse um vento derrubando tudo. Depois disso, o que aconteceu? Ah, bem, Irivan, as pessoas já juntaram, já estão. A curiosidade enquanto o mundo for mundo, curiosidade vai matar a gente. Às vezes fala assim, tão bom o caminhão pelo fundo da rodovia, o povo corre lá para ver. Lembra?
Daí chega, fica com medo. Né? Explodiu uma casa no quarteirão de baixo, toda a vizinhança vai lá olhar. Eu vi uma explosão na fábrica perto de casa, que está rodeado de gente. Depois daquele barulho, as pessoas acertaram aquele lugar. Aqui tem um objetivo, atrair as pessoas. Oi? Esse som que fazia nesse momento, as poucas publicidades que eu vi lá. Eu não sei até onde foi esse som, mas aqueles que estavam reunidos em Jerusalém, que tinham vindo a adorar por conta do Pentecostes, esses ouviram. Jerusalém não era pequenininha, como a gente pensa. Era uma cidade super lotada, super povoada. Não é? E era uma data festiva importante dos judeus, e vinham judeus que se mudaram de Jerusalém, e judeus prosélitos de todos os lugares, como o eunuco tinha vindo de Candace, ele tinha vindo de Candace para participar do Pentecostes. Entendeu? Então teve aquele barulhão, né? Com certeza aquele barulho não foi o hino do Corinthians, então ninguém tinha ido lá. E diz assim o 6: e quando aquele som como de um vento veemente ocorreu, juntou-se uma grande multidão, e a multidão chegou naquele lugar e elas estavam o quê? Confusas. Veja que Deus está construindo um cenário para que ele se manifeste. Não é? Diz que eles estavam todos confusos, correto? Porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Veja o que está acontecendo aqui, irmão. Deus está construindo um cenário, uma condição, uma situação. Ou seja, ele está fazendo acontecer algo que ele disse que aconteceria. Não era de Não, o anjo esses dias estava de férias, né? Daí ele está falando, o que está acontecendo aqui fala que já foi predito, ou seja, ele está armando todo, construindo todo o cenário para que ele cumpra uma profecia que está lá em Joel 2:28, se não me engano. A gente não vai chegar lá, não vai chegar. Então tá, versículo 6: porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pergunta: quem foi as pessoas que receberam o Espírito Santo esse dia? As pessoas que estavam reunidas em Jerusalém ou os que estavam no cenário? Como que aqueles que estavam falando receberam então o dom de entender o que estava sendo dito? Continuando, versículo 7. E todos, não vai chegar, a gente vai chegar. E todos, aquele povo que reuniu ali, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? 8. Pois como os ouvimos cada um. Veja que não foi nada feito coletivamente, foi individualmente. Pois ouvimos cada um. Na nossa própria língua, em que somos nascidos. 9. Patos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Ele citou aqui 7 nações. Bem mais. Tanto judeus como prosélitos. Mas anteriormente é assim que havia nações de todo o mundo. Penso eu que ele fez um relato superficial para que mostrasse quantas pessoas havia lá. Penso eu que havia muitas outras nações neste lugar. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Qual o objetivo que Deus tem? É que essa notícia, esse acontecimento se espalhe. Daí você entende porque o som, o barulho, porque Pedro falou e todo mundo entendeu na sua própria língua. Há um objetivo. Tudo que Deus faz há um objetivo. Ele não faz nada aleatoriamente. Nenhum milagre foi feito aleatoriamente. Todos tiveram o objetivo de trazer um ensinamento. A Bíblia é um livro de história, mas completamente, plenamente didático. 10 ou 11, é que eu parei, né? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
Então eles estavam falando, pregando, falando das grandezas de Deus, eles não estavam falando besteira. Ah, então eles estavam falando das grandezas de Deus, então, poxa, eu não sabia disso. Então uma igreja reunida, se falar das grandezas de Deus, uma igreja reunida que tem o Espírito Santo, fala das grandezas de Deus, não faz show, não engole fogo, não faca. Tá. Eu parei no versículo 11, das grandezas de Deus. Nós temos um evento aqui acontecendo, que pode ser identificado claramente como o batismo com o Espírito Santo. Atos 1:5, abram lá. O que está acontecendo aqui é o que foi dito no Atos 1:5. Depois o 8. O 8 a gente vai ler o 8 para entender Atos 10, para entender Atos 19, Atos 8. Vamos lá, Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes, o que aconteceu no Pentecostes? Foi batismo, a igreja recebeu o Espírito Santo para que estivesse com ela até o fim. Aconteceu, é um ato único, que aconteceu uma única vez, que foi no dia de Pentecostes, correto? Então, quem foi batizado foi a igreja. A igreja. Desde então, não existe mais isso. A gente vai ver são Jerusalém, Judéia, Samaria e Jerusalém. Nós temos 4 exemplos aqui no livro de Atos que remete a essa profecia. Uma delas estamos vendo aqui que é em Jerusalém, correto? Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não depois daqueles dias. Veja o versículo 3 de Atos 2. Diz assim: e foram vistas por eles signos repartidas como de fogo, as quais pararam sobre cada um deles. Também nós podemos Joel. Não, antes de a gente chegar nessa parte que nós vamos ler de Atos, a gente lê Joel para a gente ficar focado, porque já deu a nossa hora. Então nós temos visto até agora que isso aqui, nós vimos que batismo com Espírito Santo é uma coisa e com fogo é outra. Correto? Nós vemos que o batismo com o Espírito Santo aconteceu no Pentecostes, onde o Espírito Santo veio estar com a igreja. Correto? Então, você, Marcelo, já foi batizado pelo Espírito Santo com fogo? Graças a Deus não. Quando eu criei, eu recebi o dom do Espírito, que é a morada do Espírito Santo graciosa no coração do crente. Atos 1. Fala aí, 8. Assim, e recebereis o dom singular do Espírito Santo. Lembra? Nós estamos sobre isso, que é o Espírito Santo morado no crente. Hoje o Espírito Santo está batizando ninguém. Nem a Camila que levantou a mão. Fala. Fala para onde? Veja só, eu digo hoje. Não está. Aconteceu em Pentecostes. Uma vez. Porque ele veio para estar com a igreja. Desde então está com a igreja. Ele está fazendo menção ao acontecimento. Já aconteceu. Neste dia aqui, os jovens tiveram visões, as velhas tiveram visões, eles profetizaram. Mas foi só neste momento? Só. Aconteceu uma única vez. Então, mas aí, esse batismo que aconteceu aí foi relacionado ao poder. Não. O Espírito Santo veio estar com a igreja. As pessoas receberem o Espírito Santo. A gente se entender, o senhor falava da gente, que havia uma transição aqui. Sim. Jesus estava terminando o ministério terreno dele, ele já tinha começado a organizar a igreja. Então Deus não ia falar mais por meio do Filho, Deus Filho. Ele ia falar por meio de quem? Da igreja. Então qual era a maneira de testificar que a igreja estaria com a verdade por palavra de Deus? Foi
igreja dele também estaria baseada no Pentecostes é nada mais nada menos que a efetivação da igreja. Vamos usar um linguajar assim, bem pobre para a gente entender? No Pentecostes a igreja foi inaugurada. Ela foi anunciada às pessoas de todo o mundo. A partir de todos que conheceram a Cristo, Porque o versículo 5, novamente, 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois destes dias. Estava falando com o grupo ali. Não muito depois destes dias. Vocês vão ser batizados. E aconteceu, foi um acontecimento único. Você não vê mais para frente ninguém falando com a multidão, cada um entendendo na sua língua. Você não vê mais para frente aparecendo um som como vento, língua repartida como fogo. Você não vê mais para frente os mortos, os sonhos, nossos filhos recebendo sonhos, visões. Naquele dia isso aconteceu, mas foi naquele dia. O que aconteceu em Pentecostes foi uma crucificação, foi uma vez. Então você não tem mais nenhum relato na Bíblia de nada com o Pentecostes. Foi um cumprimento parcial de Joel 2. Porque existe profecias, são cumpridas em 2 vezes. Joel 2:28 fala assim que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos teriam visão, os céus se converteriam em trevas, a lua em sangue. A primeira metade aconteceu em Atos, a segunda metade só no final do mundo. A gente vê na próximo domingo. E lá em Joel ela fala sangue e fogo. Sangue e fogo. Amém? A gente pode parar por aqui, a gente retorna então semana que vem, a gente pega daqui para frente. Sim, Seremeira, deixa eu desligar isso aqui.